Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam do projeto à execução de uma exposição, por Adriana Milhomem. Olá, vamos ao módulo 2 do projeto à execução de uma exposição. Nesse módulo, nós vamos falar sobre o desenvolvimento e apresentação do projeto tipográfico. Do que se trata o desenvolvimento e apresentação desse projeto? Primeiramente, todas as informações que nós tivemos no módulo anterior, nós vamos reunir, vamos nos concentrar e fazer com que todo esse material seja apresentado em uma planta. Essa planta, ela é a definição do projeto no espaço. Então, é muito importante em que a gente preste atenção em todos os detalhes, em todas as conversas, em tudo que foi falado anteriormente, para que esse processo seja um processo mais suave. Normalmente, ele não acontece de primeira, então, são feitas diversas versões, ou algumas versões do projeto, até que se chegue num projeto ideal para aquela exposição. Eu trouxe alguns exemplos agora de projetos que eu fiz, em que isso aconteceu, e como eu apresento esse projeto, né? Eu trabalho com um programa de 3D, que, na minha opinião, facilita a apresentação do projeto como um todo, porque o programa de 3D te favorece a colocar as imagens das obras na escala dentro daquele espaço. Então, por exemplo, nessa imagem que nós estamos vendo aqui, tem duas plantas baixas, né? Na verdade, duas vistas superiores. A primeira de cima foi uma primeira versão que foi feita do projeto. A segunda já é a versão final. Notem que nessa primeira versão, as paredes elas não estão sendo colocadas iguais à versão de baixo. Então, algumas coisas sofreram alterações ao longo dessa discussão que é feita entre curadoria, produção e até o próprio espaço, porque o espaço também define muito onde pode e onde não se pode colocar elementos. Tá? Então, essa conversa entre o curador e o projetista, né, a pessoa que vai fazer o projeto tipográfico, ela é uma conversa bem estreita, para que isso possa fluir da melhor forma. Então, vejam vocês, a primeira versão, ela é bem diferente da segunda versão. Ó, aqui tem um estudo de fluxograma que é interessante de se visualizar como foi feita a primeira proposta e como foi feita a segunda proposta. Então, nós temos bem diferentes, bastante diferenças entre o fluxo da exposição. E isso é importante de ser pensado também, porque o fluxo define o caminho em que o espectador vai percorrer ao longo dessa exposição. Então, é importante que a gente faça uma definição e um fluxo que seja mais orgânico possível. Algumas galerias já têm esse fluxo pré-definido, outras a gente tem que fazer. Esse é o caso dessa daqui. Essa galeria ela é bem aberta, então ela nos permite que sejam feitos fluxos diferentes, né? Olha como ficou diagramada a exposição final, né? No momento, aqui é a versão que foi montada. E essa primeira que está mostrando aqui do lado esquerdo é a primeira versão de proposta. Tende a ser bastante diferente. Então, os estudos eles são feitos justamente para a gente chegar a um denominador comum entre todos os envolvidos. E esses envolvidos que eu falo não é só uma linha reta entre quem está projetando e o curador. É uma linha, na verdade, é um círculo, onde envolvem várias profissionais. Desde o cenotécnico, porque o cenotécnico tem que ser consultado também em certos pontos sobre construtivos, devido também a prazos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, todas essas questões devem ser colocadas em conjunto para que a definição seja feita e de acordo para todas as partes. Aqui eu trouxe uma perspectiva, olha como é que ela ficou originalmente. Aqui foi a montagem da exposição embaixo. A exposição ficou desse modo. E com a setinha vermelha foi a primeira proposta.
Então, assim, existe um conceito inicial que ele está presente, mas ao longo do processo criativo, a gente fez bastante mudança para que chegássemos num consenso bem interessante. Então, a exposição ficou melhor distribuída nessa última versão, já que as ideias vão e vêm, a gente faz várias trocas. Aqui é um outro ângulo também da perspectiva. A de cima foi a primeira versão e a de baixo foi a versão final. Então, essa aqui é uma exposição que foi montada no Centro Cultural do Banco do Brasil, chamada DreamWorks, uma jornada do esboço à tela, em que a equipe que coordenava isso era de fora do país, australianos. Então, o nosso diálogo foi todo feito via internet. Então, o que se fez necessário para que eles compreendessem o circuito e o espaço onde nós estávamos montando a exposição? Eu preparei um 3D, onde facilitou o entendimento deles por onde começaria a exposição e os blocos onde estariam sendo colocados. Então, às vezes, é importante a forma como você apresenta o seu projeto para o cliente, para que ele compreenda a sua proposta expositiva. Não é apenas, vou fazer um 3D. Não, nós estamos tratando aqui de uma questão espacial, que será melhor vista quando ela se aproxima da realidade. Então, o 3D, ele te traz um pouco isso, né? Isso aqui é um vídeo, ó, vejam vocês. Assim, dá para ver o espaço como um todo, não tem pedaços separados, então o cliente consegue verificar exatamente onde está cada parte da exposição aqui. Essa é a forma como eu apresento os meus projetos. A partir dessa etapa, muda um pouco a configuração, porque aprovado a proposta expográfica, a gente começa o detalhamento expográfico. O que consiste o detalhamento expográfico? Vejam vocês aqui, ó. Eu vou dar um exemplo de uma dessas salas desse projeto, em que nós utilizamos para compor a exposição, em que nível de detalhe a gente apresenta isso. Eu sempre apresento um plano geral de quais as salas nós estamos utilizando, porque vejam vocês, o CCBB, ele tem a opção de duas outras salas aqui, ó, que são os cofres, onde não foram utilizados nessa exposição. Então, é importante você dizer para quem está olhando essa planta o que é que você está usando dela, quais são os espaços. Tá? Então, definidos os espaços, a gente consegue definir as áreas. Então, essas áreas que estão marcadas em verde, amarelo, rosa e roxo, são as áreas, são os temas da exposição, em que foi dividido de acordo com a necessidade espacial. E aqui eu fiz um fluxograma, que é importante também para definir onde o espectador começa e onde ele termina de ver a exposição. Tá? Após isso, eu começo o detalhe de sala a sala. Por que é importante o detalhe de sala a sala? Para que a gente possa visualizar melhor e maior e com mais detalhes cada pedaço da exposição. Como essa exposição tinha um nível de detalhamento muito complexo, fez-se necessário em que nós fizéssemos 4 plantas baixa por espaço, cada uma delas com algumas informações. Por exemplo, essa primeira que vocês estão vendo aí, ela indica o que é parede construída e o que é parede existente, que é bastante importante, principalmente para quem vai estar pintando e construindo, para saber o que é o que. Então, as paredes construídas, elas são as P6 e as paredes existentes são as PEs. E as paredes construídas estão em vermelho. Então, automaticamente, o destaque está lá para elas. Essas são construídas. Nessa segunda planta, já é uma planta de maior informação para quem vai fazer a montagem fina. O que tem aqui?
indicação das obras por espaço. Então, nessa parte superior aqui, onde está escrito Characters, são os personagens que vão entrar nessa área. Aqui eu tenho o painel do Kung Fu Panda. Aqui eu já tenho o do Shrek. E assim vai indo. Então, essa é uma planta de definição de áreas. Que quem faz a montagem fina entende bem. Essa aqui é uma outra planta que é de suma importância, que é uma planta de medidas. O que implica nas medidas? Na hora da montagem, essa parede está posicionada aonde? Essa parede está posicionada a 6,25 metros da parede da entrada. Então, essa é uma planta rápida de visualização de medidas. Então, é importante sempre que a gente tenha as medidas, as cotas, a gente chama de cota, né? Que são as medidas nas plantas. E na sequência, eu venho com uma outra planta que também é um facilitador para a equipe de montagem, porque indica as cores das paredes. Isso é extremamente importante, porque na hora da pintura, eles ficam olhando onde é a parede, que cor. Então, pega a planta, está lá escrito, ó, amarelo, amarelo, cinza, amarelo, cinza, 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 branco. Então, isso é bem importante. É uma planta que faz toda a diferença durante a montagem. E na sequência, os detalhamentos. O que é importante a gente mostrar nesse tipo de detalhamento, né? Dificilmente eu faço um detalhamento igual a esse em relação às apresentações com cor e com tudo mais. Eu coloco as vistas do próprio arquivo do 3D. Mas quando eu faço uma vista mais técnica, a gente normalmente não usa essas imagens. Mas isso foi um pedido que veio de lá da Austrália. Então, todos os detalhamentos têm as imagens das obras e tem as imagens das projeções e tem tudo direitinho. Tá? Então, o que é importante a gente botar aqui? Medidas, altura do eixo das obras, é muito importante. Altura de onde vão ser pintadas as partes brancas de projeção. Localização dos textos. Vocês podem reparar que todas as obras têm uma numeração, então isso também é para facilitar, porque às vezes não dá para ver, a foto da obra não está muito boa, mas a numeração está ali. E aí a gente recorre à lista de obras. Aí na lista de obras tem lá tudo discriminado. A obra 1.5 é a fulana de tal, então fica mais fácil de entender também. Então a lista de obras é um manualzinho que a gente carrega debaixo do braço durante a montagem da exposição, porque ali a gente tem muita informação sobre a exposição. E aqui, ó, mais um outro exemplo das paredes construídas, do que é preciso apresentar. Essa é uma planta que tem um pouco mais de detalhes construtivos do que as outras, porque se fez necessário que essas informações chegassem até o cenotécnico. Então, quanto mais detalhe nós fizermos, melhor e mais bem construído será o elemento, ok? Isso é muito importante porque, às vezes, o cenotécnico se baseia nisso também para argumentar a não construção. Olha, mas isso não está no desenho. E realmente não estando no desenho, a razão é dele. E aí o orçamento pode subir, enfim, ou não pode não ser construído devido ao tempo. Tá? Então, é importante que todos os detalhes eles estejam bastante claros e, às vezes, é importante você mostrar essa planta para uma outra pessoa, um produtor, alguém que esteja próximo, para dar uma olhada e falar assim, entendi, não estou entendendo. Se a pessoa não está entendendo, a planta não está muito clara. Então, é importante que a gente deixe ela o mais clara possível, com o maior número de informações, para que isso chegue ao cenotécnico, à equipe de montagem, da melhor forma possível e a montagem aconteça na maior tranquilidade. E nos vemos no próximo módulo.